A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou aí na parte 9, né, do livro aí, né, sobre batalhas espirituais. E volto aqui reforçar para os irmãos verificar, né, os versículos que eu cito aqui. Aí você dá uma pausa no vídeo, examina o versículo, lê o versículo, né? E aí você vai aprendendo, porque tudo que eu falo aqui, né, seja lendo um livro que fala de batalhas espirituais, confrontos espirituais, que melhore a tua vida espiritual, examine tudo na palavra de Deus. Não custa nada, isso vai te ajudar. Se você não aprendeu com seus pastores, você pode aprender aqui comigo dentro da palavra de Deus e botar em prática. O povo de Deus sofre por não examinar, por não conhecer as Escrituras. Como é que você vai saber das coisas espirituais se não examina a Bíblia, não examina a palavra de Deus? Não dependa de pastores. Você tem que depender do Espírito Santo de Deus e da palavra do Senhor, examinando as Escrituras, para não ser enganado pelos falsos pastores, falsos profetas e etc. E você vai guardar tudo que aprendeu, leu, verificou, examinou dentro de você, para quando vier alguém querer ludibriar ou te enganar, ou te deixar confuso ou confusa, você já tem, né? Você já aprendeu e vai saber combater o engano. Amém? Estamos aí na nona parte, né? Do nosso estudo sobre batalha espiritual. E hoje vamos falar sobre a organização das forças demoníacas. Vocês já sabem que os nomes dos demônios estão na Bíblia, né? Os demônios são chamados de espíritos malignos. 12 vezes é espírito imundo e 24 vezes no Novo Testamento. Então, também são chamados demônios, que a Bíblia fala em Marcos capítulo 1, versículo 32. Dê pausa aí no vídeo, leia esse versículo. Marcos capítulo 1, versículo 32. E também fala de anjos do diabo. Você também pode ler em Mateus capítulo 25 e versículo 41, tá? Então hoje vamos falar sobre a organização das forças demoníacas. Vamos rever como Deus organizou suas forças angelicais também. Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio e para ele. Então, irmãos, Satanás é um imitador, né, das coisas de Deus. Ele imita tudo que é de Deus. Ele imita tudo que está na palavra. Então, tudo que está na palavra, ele vai imitar para te enganar. Aí você que não examina, que não lê a Bíblia, que não examina, né, a palavra de Deus, que não tem curiosidade de aprender a palavra de Deus, a se proteger contra isso, você é enganado pelo inimigo, e o inimigo usando, né, a palavra de Deus, se camuflando, se transformando,
se configurando. Você vai pensar que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é os anjos do Senhor ali aparecendo para você. Então, Satanás, ele é o imitador. É por isso que tem que ter o entendimento da palavra e o discernimento espiritual. Então, Satanás, ele é o imitador, não um criador. Ele tem organizado seus demônios em uma estrutura semelhante às das forças de Deus. Porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as potestades e contra os dominadores, né, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Satanás tem organizado as suas forças. Primeiro ponto, ele tem organizado as suas forças com principados. Satanás aparentemente dividiu o mundo em principados, um principado e o território de jurisprudência de um príncipe. Então, Satanás tem colocado um príncipe sobre cada principado. O príncipe da Pérsia é mencionado em Daniel capítulo 10. Leia aí a Bíblia, capítulo 10 todinho. Daniel capítulo 10 você vai ler e vai entender. Então, essa é a maneira pela qual Satanás opera no plano nacional, influenciando governos e nações em cada país. Segundo ponto, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Estas duas categorias de demônios estão em operação no sistema social, político e cultural no mundo. Você aprenderá sobre como tratar com estes espíritos e os principados quando estudar as estratégias espirituais para vencer o mundo do mundo espiritual. Forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os lugares altos no Antigo Testamento era onde acontecia a adoração. E é assim que Satanás opera nas estruturas religiosas do mundo. Então, você aprenderá mais sobre isso, né? E vai estudar sobre as hostes espirituais nas regiões celestiais. Então, estes grupos organizados variam de tamanho. Por exemplo, Maria Madalena tinha 7 espíritos em seu estado anterior à libertação, né? Em Lucas capítulo 8, versículo 30, leia aí o que está escrito. Nos fala de uma legião de demônios. Uma legião num exército romano que dominava o mundo no tempo de Jesus se referia a 6.100 soldados a pé e 726 homens a cavalo. Então, essas forças organizadas de demônio estão unidas no caso do homem possuído por demônios. Conforme registrado em Lucas, capítulo 8 e versículo 30. Leia aí na sua Bíblia. Dê uma pausa no vídeo e lê. Os demônios estão unidos quanto ao seu propósito, que neste mundo ele prende o homem, prende a mulher, que se chama nesse estado a possessão do homem. Então, o mesmo é o certo em Mateus, capítulo 12, versículo 45. Você pode ler aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 12, versículo 45. E no caso de Maria Madalena, que tinha 7 demônios, né? Você pode ler em Lucas, capítulo 16 e versículo 9.
Então, Jesus falou na unidade dos poderes demoníacos quando disse, em Mateus, capítulo 12, versículo 26, diz assim: se Satanás expele a Satanás, ou seja, se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino. Tem diferentes graus de maldade aqui, irmãos. Isso é ilustrado pelo demônio que diz que regressaria com outros espíritos malignos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45, que eu vou ler aqui para vocês. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem ou daquela mulher se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Podem mudar as funções. Demônios podem mudar as funções. O demônio em 1 Reis, capítulo 22, versículo 21 e 23, você pode ler aí na sua Bíblia. Declara o que seria um espírito de mentira. Isso indica que ele não era previamente, porque disse, abre aspas, serei, fecha aspas. São diferentes tipos. A Bíblia ensina que o homem tem um corpo, alma e espírito. Existem 3 classes principais de espírito que atacam o corpo: a alma, o espírito do homem. Espíritos malignos ou imundos, como você queira chamar, são responsáveis pelos atos imorais, pensamentos impuros, opressão, depressão e outras estratégias de Satanás que a gente está estudando, né? E que você também está examinando aí na Bíblia. Aflige a mente e a natureza almática do homem. Exemplos, você pode ler aí em Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus capítulo 12, versículo 43. Você pode ler em Marcos capítulo 1, versículo 23 até o 26, tá? Então, espírito de doenças, estes espíritos afligem o corpo físico. Exemplo, em Lucas, capítulo 13, versículo 11, você pode ler na sua Bíblia. Espíritos sedutores. Os espíritos sedutores afligem a mente, a alma e o espírito do homem e da mulher, levando a crer em falsas doutrinas, como é indicado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Dê uma pausa no vídeo e leia esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, estes espíritos seduzem as pessoas para crer em uma mentira e para serem condenadas ao castigo eterno. Então, são espíritos de falsas doutrinas, seitas, falsos cristos e falsos mestres e falsos pastores. Atividade dos demônios. Os demônios seguem a ordens dada por seu príncipe, que é Satanás. Podemos resumir as atividades dos demônios dizendo que elas sempre estão dirigidas contra Deus, seu plano e seu povo. Os demônios são usados por Satanás para atacar a palavra de Deus, para atacar sua adoração a Deus, para atacar seu caminhar com Deus e sua obra para com Deus. Então, você aprenderá detalhe da estratégia do inimigo na guerra espiritual. Satanás usa seus demônios para levar adiante
suas estratégias ao redor de todo mundo. Os demônios entendem o poder de Satanás ao promover o engano e a maldade. E isso afeta indivíduos, governos, nações e o sistema mundial, né? Isso tem afetado. Eles promovem a rebelião, a calúnia, tanto contra Deus quanto entre os homens. Eles promovem a idolatria, as doutrinas falsas e cegam os homens e as mulheres à verdade do Evangelho. Então os demônios atacam aos não crentes, guiando-os a cometer terríveis atos de maldade. Assassina, injúria, comete suicídio e etc. Afetam a mente com problemas emocionais e o corpo com doenças físicas. Os demônios atacam aos crentes com tentações, desilusões, depressão, caluniando-lhe e criando divisão entre o povo de Deus. Convertem seu objetivo, seu caminho espiritual a pelejar contra a palavra de Deus. A adoração a Deus e o seu trabalho para Deus. Também ataca o seu corpo físico. Os não crentes estão indefesos contra os ataques dos poderes demoníacos. Porém, os crentes possuem poderosas armas espirituais e estratégias para tratar com essas poderosas forças do mal. Você aprenderá sobre essas armas e estratégias enquanto você estiver ligado aqui e aprender aqui junto comigo, conforme os versículos que eu vou lhe dizer, né? Para aprender mais sobre as forças espirituais do mal, estudem as seguintes referências bíblicas sobre o tema dos demônios que eu vou citar aqui para vocês. Eu vou citando os versículos, né? E você vai dando pausa e vai examinando na Bíblia, tá? Ok. Manobras táticas de Satanás. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Gênesis, capítulo 41, versículo 8. Gênesis, capítulo 44, versículo 5. Êxodo, capítulo 7, versículo 8 ao 13. Êxodo, capítulo 20, versículo 24. Êxodo, capítulo 8, versículo 6 até o 7. Êxodo, capítulo 18, versículo 19. Êxodo, capítulo 9, versículo 11. Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Levítico, capítulo 17, versículo 7. Levítico, capítulo 19, versículo 26. Levítico, capítulo 31. Perdão, irmão. Levítico 19, Levítico, capítulo 19, versículo 26 e 31. Levítico, capítulo 20, versículo 6 até o 27. Números, capítulo 22, versículo 7. Números, capítulo 23, versículo 23. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 até o 14. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 22.
Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Juízes, capítulo 8, versículo 21 ao 26. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1 ao 15. 1 Reis, capítulo 5, versículo 4. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 ao 38. 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. 2 Reis, capítulo 17, versículo 17. 2 Reis, capítulo 21, versículo do 1 ao 9. 2 Reis, capítulo 23, versículos 5 e 24. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo do 1 ao 10. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 12. Jó, capítulo 2, versículo 1. Salmos 78, versículo 49. Salmos 91, versículo 6. Salmos, capítulo 106, versículo 36 e 38. Isaías, capítulo 3, versículo 18 e 19. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 17. Isaías, capítulo 47, versículo 11 ao 15. Jeremias, capítulo 27, versículo 9. Ezequiel, capítulo 21 e versículo 21. Ezequiel, capítulo 28, versículo do 11 ao 19. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Daniel, capítulo 2, versículo 2 ao 27. Daniel, capítulo 4, versículos 6 e 9. Daniel, capítulo 5, versículo 7. E versículo 11 e 15. Oséias, capítulo 4, versículo 12. Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo... Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11 e ao 24.
Mateus capítulo 8, versículo 16, 28 e 34. Mateus capítulo 9, versículo 32 e 34. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 25. Mateus capítulo 11, versículo 18. Mateus capítulo 12, versículo 22 e 30. Mateus capítulo 11, versículo 43 e 45. Mateus capítulo 13, versículo 19 e 39. Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28. Mateus capítulo 17, versículo 14 e 21. Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus capítulo 25, versículo 41. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Versículo 21 e 28. Marcos capítulo 32, versículo 34 e 39. Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. Marcos capítulo 15, versículo 22 e 30. Marcos capítulo 5, versículo 1 e 20. Marcos capítulo 6, versículos 7 e 13. Marcos capítulo 7, versículo 24 e 30. Marcos capítulo 8, versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 17 e 29. E 38 e 40. Marcos capítulo 13, versículo 22. Marcos capítulo 16, versículo 9 e 17. Lucas capítulo 4, versículo do 1 e 13, e 33 e 30 e 37. Lucas capítulo 6, versículo 18. Lucas capítulo 7, versículo 21 e 33. Lucas capítulo 8, versículo 2, versículo 26 e versículo 39. Lucas capítulo 9, versículo 1, versículo 37, 42 e 49 e 50. Lucas capítulo 10, versículo 17 e 20. Lucas capítulo 11, versículo 14 e 26. Lucas capítulo 13, versículo 10 e 17 e 32. Lucas capítulo 22, versículo 3 e 31 e 24 e 39. João capítulo 6, versículo 70. João capítulo 7, versículo 20. João capítulo 8, versículo 44, 48 e 49. João capítulo 10, versículo 20 e 21. João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 13, versículo 27. João capítulo 14, versículo 30. João capítulo 16, versículo 11. João capítulo 17, versículo 15
Vamos para Atos. Atos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 16. Atos, capítulo 8, versículo 7, versículo 9 e versículo 11. Atos, capítulo 18, versículo 24. Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 36, versículo 6 e versículo 12. Atos, capítulo 16, versículo 16 e 19. Atos, capítulo 19, versículo 12 e versículo 20. Atos, capítulo 26, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Romanos, capítulo 16 e versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, versículo 15, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 7. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 8 e 9. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Efésios, capítulo 1, versículo 21. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12 e 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Tiago, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 2,
versículo 4 e 19. 1 João, capítulo 2, versículo 13, versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 8 e 12. 1 João, capítulo 4, versículo 1 e versículo 4 e versículo 6. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Judas, capítulo 1, versículos 6 e 9. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9 e versículo 13 e versículo 24. Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 e 11, versículo 20 e 21. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e versículo 3. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e versículo 18. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 16. Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 14. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Estude todo o versículo. Leia, irmão, todos os versículos que eu acabei de citar para vocês. Estude o registro do Antigo Testamento dos poderes demoníacos, dos Antigos e dos Testamentos, que eu citei aqui para vocês. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor.